Nós vamos continuar hoje a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. E é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Eu espero que você possa tirar o maior proveito possível da lição de hoje e que Deus o abençoe. O nosso tópico de hoje é os livros de Juízes e o livro de Ruth. O Senhor Jesus Cristo, durante sua vida terrena relatada nos Evangelhos, não fez qualquer referência ao livro de Juízes, e há somente 2 referências a ele em todo o restante do Novo Testamento. Em Atos 13:20, onde lemos simplesmente que Deus deu juízes ao povo até o tempo de Samuel, e em Hebreus 11:32, onde recebem menção honrosa 4 dos juízes, Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. Talvez esse fato revele o caráter do livro de Juízes como nenhum outro. O livro de Juízes relata a história do povo de Israel durante alguns séculos, mas os eventos ali registrados são tão tristes e penosos e não foram utilizados pelo Senhor Jesus Cristo e por seus apóstolos, excetuando as 2 referências mencionadas. Tem-se afirmado que todo o conteúdo do livro de Juízes pode ser resumido em 4 palavras: pecado, castigo, arrependimento, liberdade. Alguém também já disse que a mensagem do livro de Juízes é uma só: resguardai-vos dos ídolos, e é para isso que foi escrito. As palavras características do livro são: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21:25. Não se sabe quem escreveu o livro de Juízes, nem quando foi escrito. A tradição judaica afirma que foi Samuel, e há realmente certas indicações de que é possível que tenha sido assim. Em Juízes 17:6 lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Deduzimos disso que o livro foi escrito quando já havia rei em Israel. Veja também capítulo 18, verso 1 e capítulo 19, verso 1. Entretanto, no capítulo 1, verso 21, notamos que os jebuseus habitavam ainda em Jerusalém, enquanto que em 2 Samuel 5, 6 e 7 lemos que Davi, no princípio de seu reinado, tomou a cidade e feriu aos jebuseus. É certo, portanto, que essa porção do livro de Juízes foi escrita antes de Davi se tornar rei. Nem os assírios nem os caldeus são mencionados nesse livro, o que nos obriga a rejeitar a ideia de que foi escrito ou compilado séculos depois da história ali relatada. O mais provável é que Samuel o tenha escrito, porém o fato de não sabermos o autor não afeta sua posição no cânon nem sua inspiração. Sem esse livro, na Bíblia, haveria um lapso bem grande na história sagrada. Lições espirituais são abundantes, mas em sua maioria seguem o estilo de admoestações e exortações. A cronologia do livro de Juízes tem sido muito discutida. Sem querermos ser dogmáticos sobre a questão, que afinal de contas não é de primeira importância, quero esboçar a cronologia do livro de Juízes da seguinte forma, baseado em Atos 13:20, que diz: depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. A servidão sob Cusã-Risataim, Juízes 3:8, que durou 8 anos. Depois, a judicatura de Otniel, Juízes 3:11, que durou 40 anos. Em seguida, a servidão sob Eglon, o Moabita, Juízes 3:14, durando 18 anos. Depois temos a judicatura de Eude e de Sangar, Juízes 3:15 a 31, e durou 80 anos. Depois vem a servidão sob Jabim, o cananita, Juízes 4:1 a 3, que durou 20 anos. A judicatura de Débora e Baraque, Juízes 4:4 até 5:31, que durou 40 anos. A servidão sob os Midianitas, Juízes 6:1, num período de 7 anos. Depois a judicatura de Gideão, Juízes 8:28, durando 40 anos. Em seguida a judicatura de Abimeleque, Juízes 9:22, durando apenas 3 anos. A judicatura de Tola, Juízes 10:1 e 2, durando 23 anos. Depois, a judicatura de Jair, Juízes 10:3, num período de 22 anos.
A servidão sob os filisteus e os amonitas, Juízes 10, 7 e 8, durando 18 anos. A judicatura de Jefté, Juízes 12, 7, num período de 6 anos. A judicatura de Ibsã, Juízes 12, 8 e 9, durando 7 anos. Depois, a judicatura de Elon, Juízes 12, 11, num período de 10 anos. A judicatura de Abdom, Juízes 12, 13 a 15, num período de 8 anos. A servidão sob os filisteus, Juízes 13, 1, durando 40 anos. A judicatura de Sansão, Juízes 15 e 20, num período de 20 anos. E a judicatura de Eli, 1 Samuel 4, 18, durando 40 anos. Tudo isso perfazendo um total de 450 anos. E o esboço do livro de Juízes poderia ser feito da seguinte maneira. Primeiro, introdução ao período dos juízes, capítulo 1, até capítulo 3, verso 6. A segunda divisão, a história dos juízes, capítulos 3, 7 até 16, 31. E a terceira e última divisão, o apêndice, infidelidade e imoralidade do período dos juízes, capítulos 17 a 21. Vamos ver o livro em partes, então. Seria muito bom se você tivesse a sua Bíblia aí ao seu lado e também algo para escrever, para fazer as suas anotações. A primeira grande divisão do livro de Juízes é a introdução ao período dos juízes, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 6. No capítulo 1 vemos as condições reinantes, nações pagãs entre os israelitas. Depois é dito sobre Judá, capítulo 1, verso 1 a 21, sobre José, versículos 22 a 29, e depois sobre as outras tribos, versículos 30 a 36. O motivo por que prevaleciam essas condições era talvez que, enquanto Josué e seu exército deixavam o sul para ir pelejar no norte, muitos dos naturais da terra voltaram a ocupar as cidades. O exército israelita, igualmente, não destruiu todas as aldeias, mas só as que se opuseram à sua marcha. A história relata o respeito de muitos que fugiram de diante de Josué e foram estabelecer-se em outras terras. Porém, alguns regressaram em tempos oportunos às suas casas e aos seus povos. Vemos depois como o anjo de Jeová traz uma mensagem de Deus ao povo, no capítulo 2, versos 1 a 5. O povo perdera o favor de Deus devido à sua desobediência e teve de sofrer por causa de seu pecado. No capítulo 2, versículos 3 a 10, temos então uma recapitulação e nos versículos 11 a 13, uma sinopse do livro de Juízes. Depois vemos uma lista dos inimigos, capítulo 3, verso 1 a 6. Por não tê-los reconhecido como inimigos, é que Israel caiu na idolatria. E assim chegamos à segunda grande divisão no livro de Juízes, a história dos juízes, capítulo 3, verso 7, até o capítulo 16, verso 31. Começa com a opressão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Durou 8 anos. Otniel, sobrinho de Calebe, liberta o povo. E essa liberdade durou 40 anos. Otniel foi o primeiro dos juízes, capítulo 3, versos 7 a 11. Depois nos é dito a respeito da opressão de Eglon, rei de Moabe. Durou 18 anos. Eude e Sangar libertam a terra que descansou por 80 anos. Capítulo 3, verso 12 até o verso 31. Depois aprendemos sobre a opressão debaixo de Jabim, rei de Canaã. E durou 20 anos. Débora e Baraque libertaram a terra que descansou por 40 anos. Capítulos 4 e 5. Nota-se aqui como Deus usou uma mulher para animar o homem e uma outra para matar o inimigo. Débora conhecia o Senhor e tinha fé e valor tais que Baraque e o exército reconheciam-na como digna de honra e de serem seguidos os seus conselhos. O capítulo 4 descreve a batalha e relata a morte de Sísera pela mulher Jael. O capítulo 5 encerra o cântico de triunfo depois da batalha. Aprendemos em seguida sobre a opressão dos midianitas. Essa opressão durou 7 anos e Gideão foi o libertador, fazendo a terra descansar por 40 anos. Outros juízes o seguiram, Abimeleque, que julgou por 3 anos,
Tola por 23 anos e Jair por 22 anos. Capítulo 6, verso 1, até o capítulo 10, verso 5. Nesse período vemos a forte opressão dos midianitas, 6, 1 a 6, o arrependimento do povo e a mensagem do profeta, capítulo 6, versos 7 a 10, a chamada de Gideão, que pediu provas da parte de Deus, capítulo 6, verso 11 a 40. E aqui eu faço uma pergunta. De que força o anjo do Senhor falou no capítulo 6, versículo 14? Foi o Espírito de seu pai, 6:31, ou o Espírito do Senhor, 6:34, que tornou Gideão valente? Vemos então como 300 israelitas vão com Gideão e com Deus e derrotam a multidão inumerável de midianitas, no capítulo 7. Primeiramente, Deus rejeitou os covardes. A segunda prova também foi bem prática. Ao atravessarem o arroio, os que se baixassem para tomar a água não eram bons soldados. Somente 300 levaram a água até a boca com a mão, conservando os olhos abertos para vigiar o inimigo, e foi com esses 300 que Deus salvou o povo. Mas Deus rejeita como soldados seus os covardes e os que buscam sua comodidade e abundância. Existe uma outra interpretação dada a essa prova. Alguns creem que os que se baixaram eram idólatras devido ao costume de se prostrarem defronte de seus ídolos, conforme 1 Reis 19:18. Vemos também as vitórias de Gideão, capítulo 8, verso 1 a 23, o seu fracasso e o seu pecado, capítulo 8, verso 24 a 31, e a sua morte, capítulo 8, verso 32. O povo infiel elege então Abimeleque como juiz, capítulo 8, verso 33, até 9:6. Vemos sobre a parábola de Jotão, capítulo 9, versículos 7 a 21, e as dificuldades e a vergonhosa morte de Abimeleque, no capítulo 9, versos 22 a 57. E depois a Bíblia nos informa como Tola e Jair tornaram-se juízes por 23 e 22 anos, respectivamente, capítulo 10, verso 1 a 5. Começa então um período de opressão dos filisteus e amonitas, que durou 18 anos. Jefté é o libertador e sua liderança se prolongou por 6 anos. Ibsã foi então juiz por 7 anos, Elon por 10 anos e Abdon por 8 anos. Capítulo 10, verso 6, até o capítulo 12, verso 15. No capítulo 11, verso 30, lemos sobre o voto de Jefté, que é cumprido por sua filha. Capítulo 11, 34 a 39. Mas isso não foi solicitado nem aprovado pelo Senhor. O escritor, com grande sabedoria, não fornece maiores detalhes, visto que o Senhor condenara os sacrifícios humanos. Depois há um período de opressão dos filisteus, que durou 40 anos. Sansão é o juiz libertador e sua liderança durou 20 anos, capítulos 13 a 16. Sansão é o exemplo do herói que não deve ser imitado. Aprendemos sobre a preparação dos pais de Sansão e seu nascimento no capítulo 13. Depois, a carnalidade de Sansão, que lhe deu ocasião contra os filisteus, que Sansão derrotou mediante o poder do Espírito de Deus, capítulos 14 e 15. A palavra de Deus não diz que o Espírito do Senhor permanecia nele, mas tão somente que vinha sobre ele momentaneamente para usá-lo na libertação do povo. Nem tudo o que Sansão fazia era aprovado por Deus, e seu espírito não podia habitar permanentemente em Sansão. O pecado e a queda de Sansão, bem como sua morte, lemos no capítulo 16. E aqui uma pergunta: a sua morte foi gloriosa ou vergonhosa? Triste era a condição de Israel quando Deus teve de usar um homem como Sansão por falta de melhor instrumento. E assim chegamos à terceira grande divisão do livro de Juízes, um apêndice, a infidelidade e a imoralidade do período dos juízes, capítulos 17 a 21. Vemos aí a história ilustrativa da anarquia religiosa do período. Mica, da tribo de Efraim, nomeando seus filhos como sacerdotes, e em seguida a um levita, no capítulo 17. E no capítulo 18 vemos como os danitas levam consigo o levita sacerdote e os ídolos, como furto.
Vemos depois a história ilustrativa da anarquia moral do período, quando lemos sobre o levita de Efraim e a sua concubina em Gibeá, no capítulo 19. E depois a história ilustrativa da anarquia nacional do período, quando lemos no capítulo 20 sobre a tribo de Benjamim, que é reduzida a 600 homens, e no capítulo 21, quando os israelitas lhes conseguem esposas. Por que se encontram esses relatos na Bíblia? São de um caráter que não permitem que sejam lidos em público, é verdade, mas em um livro de medicina encontram-se muitas coisas que não devem ser lidas em público, porém são úteis e necessárias em seu devido lugar, e até uma jovem pode aproveitar de sua leitura na solidão de seu quarto. Semelhantemente, esses relatos dos livros de Juízes nos fornecem detalhes da terrível enfermidade do pecado em que caiu a nação escolhida quando se afastou de Deus. Vemos os sintomas, as manifestações, as causas e os resultados da enfermidade da idolatria e do afastar-se de Deus. Quando lemos estas histórias em particular, elas nos fazem aborrecer o pecado e reconhecer a depravação do coração humano, e nos levam a clamar a Deus para que Ele nos guarde de semelhantes excessos. E assim encerramos a nossa introdução ao livro de Juízes e chegamos ao livro de Rute. Quanto à parte humana, Jesus Cristo era descendente de Rute e Boaz, que foram os bisavós do rei Davi. O nome de Rute figura na genealogia do Senhor em Mateus 1:5. Não há outras referências a esse livro no Novo Testamento. O autor do livro é desconhecido, ainda que a tradição judaica ensine que foi Samuel. Pelo primeiro versículo podemos calcular que a data de sua escrita se situa depois de se ter estabelecido a monarquia em Israel. E pelo último versículo verifica-se que essa data deve ter sido depois do nascimento de Davi. A época em que ocorreram os detalhes relatados foi provavelmente quando Gideão era juiz, caso a fome de que fala Rute 1:1 seja a mesma que é mencionada em Juízes 6, 2-6. Igualmente, em Mateus 1:5 lemos que Boaz era filho de Raabe, de modo que o tempo de Gideão seria a época em que ele teria a idade requerida para os eventos aqui relatados. Este livro serve de elemento de ligação entre o livro de Juízes e o de 1 Samuel. Trata-se de uma sequência ou apêndice ao primeiro e de uma introdução ao segundo desses dois livros. Sem dúvida, o propósito principal do livro é traçar a genealogia de Davi e, portanto, a de Jesus Cristo, o Senhor de Davi. É um livro notável por ser o único livro da Bíblia inteira cujo tema principal é uma mulher. Há dois livros que trazem nomes femininos: Rute, uma gentia que se casou com um israelita, e Esther, outra judia que se casou com um gentil. O livro de Rute é uma história de amor, o amor que vence todos os obstáculos. Porém, não a história de amor entre noivos jovens, mas antes o amor de uma viúva por sua sogra. O livro nos fornece um ideal para o matrimônio e nos relata os costumes hebraicos daquele tempo de maneira muito instrutiva e interessante. A cena campestre prova que nem todo o Israel era degenerado e corrompido. Visto que no relato são nomeados a cidade e as pessoas principais da história, excetuando o nome do parente próximo, e em vista da natureza simples com que é relatado o evento, cremos que se trata de uma história verídica que se passou exatamente conforme está escrito. Não obstante, há nesse livro uma alegoria marcante que se relaciona com o Evangelho. Rute nos tipifica, nós que somos gentios, enquanto Boaz representa Cristo, o Redentor que veio ao mundo em carne, a fim de ser nosso parente humano. Dessa forma, o relato é uma predição da vocação ou chamada dos gentios. A Moabita, que era excluída do seio do povo israelita pela lei, Deuteronômio 23:3, é admitida pela graça de Deus, Efésios 2, 11-18. Rute tipifica pecadores gentios. Ela é estrangeira e afastada, é pobre e necessitada, aparentada com Boaz mediante o matrimônio, como nós com Cristo mediante a união de nossa natureza humana com a sua natureza divina.
Ela é um tipo para pecadores gentios também porque houve um parente redentor mais próximo que foi incapaz de a redimir, ou seja, a lei natural, ou nossos próprios esforços e talentos naturais, ou, segundo outros, a lei de Moisés, que recomenda que nos salvemos por meio da natureza humana. Boaz, por outro lado, tipifica Cristo. Ele era um homem poderoso, era senhor da seara, olhou para a mulher gentia com misericórdia, cobriu com seu abrigo aquela que se achava aos seus pés pedindo redenção, e lhe falou palavras consoladoras, prometendo operar a seu favor. Redimiu-a, uniu-a consigo mesmo, de modo que a solidão foi substituída pela comunhão íntima, por uma vida frutífera e por uma fonte de bênçãos para todos. Igualmente, hoje em dia, para todos os que o queiram, há descanso por meio da união com o nosso bendito Redentor, que é poderoso para redimir-nos, ainda que nosso parente mais próximo não o possa fazer. Será suficiente dar aqui a sinopse do livro. Há certas maneiras de se dividir a história do livro de Ruth, conforme se considera Noemi ou Ruth como personagens principais. No capítulo 1, vemos a família vagando, chorando e regressando. Esse capítulo tem sido chamado de Ruth decidindo, ou o descanso abandonado, ou a escolha da fé, ou então o amor acompanhado. No capítulo 2, vemos Ruth trabalhando juntamente com as servas de Boaz a fim de sustentar sua sogra, e também o primeiro encontro entre Ruth e Boaz. Esse capítulo tem sido chamado de Ruth servindo, ou o descanso desejado, ou a obra de fé, ou o amor trabalhando. No capítulo 3, notamos Ruth solicitando de Boaz a redenção. Tal capítulo tem sido denominado Ruth descansando, ou o descanso procurado, ou a aventura da fé, ou então o amor exigindo. No último capítulo vemos Boaz redimindo a herança e casando-se com Ruth. Chama-se esse capítulo de Ruth recompensada, ou o descanso encontrado, ou a recompensa da fé, ou então o amor frutificando. Resumindo a lição de hoje, nós vimos primeiro o livro de Juízes, que cobre vários séculos da história do povo de Israel e pode ser resumido em 4 palavras: pecado, castigo, arrependimento e liberdade. Vimos as 3 grandes divisões do livro. A primeira, introdução ao período, onde vemos detalhes da conquista parcial das diversas porções da terra e uma lista dos inimigos de Israel, capítulo 1 até 3, 6. A segunda grande divisão, a história dos juízes, 7 opressões e livramentos, período em que vemos 13 juízes libertando a terra sucessivamente, capítulo 3, verso 7, até capítulo 16, verso 31. E, por fim, a última divisão do livro de Juízes, um apêndice, a infidelidade e a imoralidade do período. Vimos histórias ilustrativas da anarquia religiosa, moral e nacional daqueles dias, nos capítulos 17 a 21. Nós vimos hoje também o livro de Ruth, que é um elo muito interessante na genealogia do rei Davi e, por conseguinte, do Senhor Jesus. Também ensina a redenção por intermédio de um redentor aparentado, de modo que a afastada e estranha é recolhida e transformada em esposa frutífera. E com isso encerramos a nossa lição de hoje, e eu quero agradecer a sua presença e eu espero você de volta para a nossa próxima lição, aqui no Instituto Bíblico Online da BBN Internacional.